Fala galera, sejam muito bem-vindos ao ano de 2023 e hoje eu já trago o primeiro clube da bilheteria do ano falando a respeito de Avatar 2. Então, vamos lá! Então pessoal, como vocês sabem, no domingo eu costumo trazer pra vocês o Clube da Bilheteria, que é o quadro onde eu falo a respeito do resultado do final de semana e das principais marcas batidas, e hoje o grande vencedor novamente foi Avatar 2. Eu tenho muita coisa pra falar a respeito desse filme e eu acho que esse final de semana, principalmente, muito mais do que o primeiro e muito mais do que o segundo, mostrou que esse filme tem potencial pra bater números ainda maiores do que todo mundo esperava. Nesse final de semana, o filme conseguiu manter a bilheteria do ano passado, só que a análise de Avatar 2 vai muito além da análise do final de semana, porque o filme continuou trazendo muito dinheiro dia após dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o filme continuou trazendo muito dinheiro, e mesmo assim, no final de semana, o filme fez mais 63 milhões de dólares, que é um resultado melhor do que do final de semana anterior. Então o filme fez mais dinheiro no terceiro final de semana do que no segundo final de semana. Então, como eu previ, o final de semana natalino ficou aquém das expectativas, principalmente por causa de ser um final de semana natalino, caiu exatamente no sábado e domingo, né, o 24 e 25, então muitas pessoas não foram aos cinemas, muitas pessoas não saíram de casa por causa de uma grande nevasca que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, e agora a gente viu o mesmo número mais ou menos se repetindo no final de semana seguinte, e Avatar fez, como eu disse, 63 milhões de dólares com mais ou menos um empate técnico com o final de semana anterior. E isso não é algo inédito, né? Porque aconteceu com os 3 primeiros filmes, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. Só que Avatar tinha tido um resultado muito bom, então é mais difícil para um filme que teve um resultado bom segurar esse número. E não só isso, como eu falei, o resultado do final de semana, os 63 milhões, é um volume bem importante, só que o que o filme fez durante a semana é ainda mais importante. Porque só para vocês terem uma ideia, é como se a cada dia o filme tivesse tido um novo final de semana. Na segunda-feira, o filme fez 32 milhões, na terça-feira, o filme fez 24 milhões, na quarta, o filme fez 20 milhões, na quinta, o filme fez novamente 20 milhões, e aí na sexta o filme fez 24 milhões, 18 milhões e finalmente no domingo 21 milhões. Então em praticamente todos os dias da semana o filme fez acima dos 20 milhões de dólares, alguns dias acima de 30 milhões de dólares, e no mercado internacional o filme continuou ainda melhor do que no mercado americano, mantendo mais ou menos os mesmos percentuais que a gente estava vendo. Então para cada dólar que o filme faz nos Estados Unidos, ele está fazendo 2 dólares fora dos Estados Unidos. Então se o filme fez 20 milhões nos Estados Unidos, ele fez 40 milhões fora dos Estados Unidos, mantendo a média ali de 68% fora do mercado norte-americano. E o filme chega hoje em território americano a 421 milhões de dólares, que já é um resultado muito bom, e mais surpreendente ainda, no mesmo período de 17 dias o filme está bem à frente do seu antecessor. Então o Avatar, obviamente, tem o favoritismo. Eu não estou dizendo que o filme Avatar 2 vai bater o primeiro filme, mas até o mesmo momento da sua corrida cinematográfica, esse filme está bem à frente do primeiro, porque enquanto ele está com 421 milhões, o seu antecessor em 17 dias tinha 352. É uma diferença de praticamente 70 milhões de dólares. Obviamente, como eu disse, eu não estou dizendo que esse Avatar vai bater o primeiro, até porque os números na China estão bem esquisitos. O filme está com 104 milhões de dólares no mercado chinês desde o final de semana do Natal, então os números não foram atualizados, né, digamos assim. Eu não sei o que está acontecendo por lá, eu vou até dar uma pesquisada depois de lançar aqui o Clube da Bilheteria para vocês. Internacionalmente, o resultado realmente foi absurdo. Vocês vão se lembrar que no final de semana passado o filme tinha cerca de 800 milhões de dólares. No primeiro final de semana ele chegou acima dos 400, depois acima dos 800, ou seja, o filme fez quase o mesmo valor na segunda semana do que tinha feito no primeiro final de semana, e agora o filme foi ainda além. O filme chegou a 1,378 bilhão de dólares, ou seja, o filme está bem próximo de 1,4 bilhão. Algumas pessoas estavam falando que jamais que um filme do Avatar 2 ia bater o Top Gun Maverick. Isso já é uma conclusão automática a essa altura. O filme vai sim bater o Top Gun Maverick, mesmo se a gente excluir o mercado chinês, que eu sei que é uma reclamação que muitas pessoas já estão fazendo a essa altura. O filme Avatar 2 vai bater o Top Gun Maverick. Se você gosta mais de Top Gun Maverick do que de Avatar, que eu sei que é o caso para muita gente,
isso não vem ao caso, eu estou falando somente a respeito da bilheteria, eu não estou falando a respeito da qualidade desses filmes. Então o filme fez mais de 500 milhões de dólares, né, do final de semana passado para esse, que é um volume realmente surpreendente e que eu acho que já superou a expectativa de muita gente, inclusive muitos dos trades americanos já estão falando que o filme está próximo do seu ponto de break-even, ou seja, o ponto que ele vai começar a dar lucro. Obviamente o James Cameron falou a famosa frase que esse filme precisa de 2 bilhões de dólares para se tornar lucrativo, só que eu acho que ele estava exagerando um pouquinho. Eu acredito que o filme precise na faixa de 1,4 bilhão, porque mesmo que você coloque um orçamento de 500 milhões, que é acima do que foi reportado, né? As pessoas estão falando entre 350 e 400 milhões, mesmo se você colocar 500 milhões, 1,2 ou 1,3 já seria o suficiente para esse filme começar a dar lucro. Então eu entendo, foram 13 anos de produção, pode ser que a produção tenha sido muito mais cara do que a gente imagina, mas mesmo assim eu acredito que o filme não precisa de 2 bilhões para se tornar lucrativo, e mesmo que precise, ainda é uma enorme possibilidade que esse filme vai de fato atingir essa marca de 2 bilhões. E eu tô falando isso porque, né, eu sei que isso é só uma coisa da minha família, ninguém assistiu Avatar 2 ainda, todo mundo tá falando que vai assistir, meus irmãos estão falando, meus tios estão falando, eu encontrei muita gente, como muitos de vocês, só que como o filme estreou um pouquinho antes do Natal e agora Ano Novo, muitas pessoas não tiveram tempo, estavam ali preparando as festas e etc, e muitas pessoas estão deixando para assistir agora em janeiro. Eu ouvi pelo menos 15, 20 pessoas diferentes falando isso. Eu não assisti ainda, mas eu pretendo assistir. Então eu acredito que esse filme vai continuar trazendo muito dinheiro, né, no mês de janeiro e possivelmente no mês de fevereiro também. E o filme ainda não entrou no top 10 das maiores bilheterias de todos os tempos. O filme está um pouquinho atrás de Vingadores, A Era de Ultron. Então, no decorrer das próximas semanas, eu vou atualizando vocês com relação ao grau de sucesso que esse filme vem conquistando no mercado internacional, principalmente quando a gente fala das maiores bilheterias de todos os tempos. Então a Disney não conseguiu bater o Top Gun Maverick, nem com os filmes da Marvel, não lançou um grande filme de Star Wars, só que Avatar, mais ou menos como Thanos, né, veio e falou, ó, deixa que eu mesmo faço, e parece que vai bater já nos próximos dias, pelo que a gente tá vendo no decorrer dessa última semana, parece que já nos próximos dias vai bater o resultado de Top Gun Maverick, que é muito surpreendente pra muita gente. E só lembrando, eu tinha feito uma previsão de 1,78 bilhão, só que depois que eu fiquei sabendo que o filme teria uma estreia chinesa, que teria um resultado positivo lá na China, eu adaptei a minha previsão para 2 bilhões, então eu ainda tô bem satisfeito, digamos assim, com a minha previsão, porque eu acho que o filme tem mais do que chance de atingir essa marca. E avançando para a segunda colocação, ficou o filme do Gato de Botas. É um filme que também foi beneficiado por esse final do ano, muitas crianças estão indo assistir o filme, como eu falei no final de semana passado, é um filme que pode ter um apelo muito forte com o público infantil, e o filme deu um salto muito grande nas bilheterias, e ele chega hoje a 66 milhões de dólares em território americano e 134 milhões de dólares internacionalmente. Então o filme ainda não está sendo lucrativo, porque é um filme que teve um orçamento de 90 milhões de dólares, só que 134 milhões com certeza já é um número mais animador. Se esse filme chegar na casa dos 200, 210 milhões, a partir daí ele já começa a ser lucrativo. E na terceira posição, com um salto relativamente surpreendente, um filme que cresceu do final de semana passado para esse, assim como o filme do Gato de Botas e assim como Avatar, ficou o filme Pantera Negra 2, né, Wakanda pra Sempre, que pulou da quinta posição, voltando para a terceira posição. O filme fez mais 4,8 milhões de dólares, subindo 38%, então não é um resultado sensacional, não é um resultado que vai mudar o panorama do filme, mas com isso ele consegue chegar a 437 milhões de dólares, se mantendo acima de Avatar ainda, mas eu acredito que já amanhã, né, já na segunda-feira esse número vai ser ultrapassado. E ao redor do mundo o filme chega a 820 milhões de dólares. Eu tenho visto muito por aí a discussão do filme ser um flop ou do filme ser uma decepção. Na minha opinião, o filme é sim uma decepção, principalmente porque nenhum outro filme da Marvel bateu a marca de 1 bilhão, então não só a Marvel já veio decepcionando em 2022,
como o filme do Pantera Negra ficou bem aquém das expectativas, considerando que o primeiro filme ficou na faixa ali de 1,4 bilhão. Então, de 1,4 bilhão para 820 milhões, não tem como negar que é um resultado um pouco frustrante, mesmo que a Marvel tenha tido lucro. Como eu disse, eu tô ouvindo a palavra flop para falar de Pantera Negra, eu não colocaria dentro desse quadrado, né, dos flops, digamos assim, justamente porque esse filme com certeza deu lucro. Na quarta posição, caindo 10,8%, ficou o filme da Whitney Houston, que chega a somente 14 milhões de dólares em território americano, então é um resultado muito fraquinho para esse filme, né, considerando que o filme teve um orçamento na casa dos 45 milhões e o filme chega a 29 milhões ao redor do mundo todo, então o filme não tá tendo um apelo nos Estados Unidos, não tá tendo um apelo internacional. E se a gente considerar, né, que o filme teria que fazer mais de 100 milhões de dólares para ser lucrativo, esse filme provavelmente vai perder muito dinheiro. Eu não gosto muito desse gênero, como eu já falei. Eu acho que muitos filmes estão copiando o que Bohemian Rhapsody fez, né, que é um filme do Queen, que é um filme do Freddie Mercury. Eles pegaram uma música muito famosa, que é considerada a melhor música de todos os tempos para muita gente, inclusive para mim, né? Eu adoro Bohemian Rhapsody. Eles deram esse nome pro filme. Eu acho que muitos desses outros filmes estão utilizando a mesma estratégia, com pôsteres inclusive parecidos. Então, pra mim, é um filme que tá praticamente seguindo uma trend, como as pessoas fazem no TikTok. Então, o filme do Freddie Mercury fez sucesso, eles estão tentando duplicar para todas as outras grandes estrelas. E pra Whitney Houston parece que isso não funcionou. E na quinta posição ficou o filme Babylon, que já se consolidou como um dos maiores fracassos de 2022. Se eu pudesse, né, fazer um asterisco ali até na lista que eu fiz dos maiores fracassos, com certeza Babylon entraria nessa lista. Talvez eu coloque inclusive na lista das maiores decepções que eu vou fazer nessa semana, porque eu gosto muito do Damien Chazelle, eu gostei de todos os filmes que ele fez antes desse. E o filme não trouxe resultado financeiro, né? O filme custou entre 80 milhões, eu já vi pessoas falando que custou acima dos 100 milhões. A Margot Robbie, inclusive, começou a postar a respeito do filme, coisa que normalmente ela não faz. Ela começou a postar convidando as pessoas, né, para irem aos cinemas, porque o resultado do filme realmente tá ridículo. O filme fez pouco mais de 2,7 milhões de dólares e chega no mundo inteiro a 11 milhões de dólares, porque o filme só teve uma estreia americana por enquanto, só que o filme que trouxe 11 milhões de dólares custou, como eu falei, 80 milhões ou 100 milhões, depende de onde você entrar, então não dá pra gente falar que esse filme vai se pagar, é impossível esse filme se pagar a essa altura, porque ele precisava fazer pelo menos 200 milhões de dólares. E começando em 2023, eu vou pelo menos citar pra vocês o restante do top 10, eu vou mostrar pra vocês aqui nos quadros do 1 ao 5, que eu acho que são os mais importantes, porque do 6 ao 10, normalmente os filmes têm bilheterias bem baixas, que nem vale muito a pena eu mostrar pra vocês, mas algumas pessoas pedem. Então a gente tem na sexta posição Violent Night, com 2,130 milhões. Depois o filme The Whale, com 1,3, é um filme do Brendan Fraser. Na oitava posição, The Fabelmans, que é um filme do Steven Spielberg, com 1,140. Depois o filme The Menu, que é um filme que estava no top 5, né? Ficou no top 5 por várias semanas, com 1,070 milhão. E finalmente na décima posição, o filme Mundo Estranho da Disney, com 538 mil dólares, com certeza o maior fracasso de 2022, entrando em 2023 com resultado igualmente ruim. E agora entrando no top 5 de 2022, como eu falei pra vocês, eu vou esperar o resultado de Avatar chegar ao fim para eu começar a trazer de 2023 pra vocês. Eu vou somar, obviamente, os números de Avatar pra 2022, né, pra essa lista de 2022. Eu vi algumas pessoas argumentando o contrário, mas eu tô falando de filmes lançados em 2022 e não filmes que tiveram seu dinheiro arrecadado em 2022. Então, claramente, eu vou continuar atualizando essa lista com os números de Avatar 2. Então, a gente tem Top Gun Maverick com 718 milhões, Pantera Negra 2 com 437, Avatar 2 com 421, Doutor Estranho 2 com 411 e Jurassic World Domínio com 376. E nesse momento eu quero fazer uma observação que 4 dos 4 primeiros filmes são filmes 2, né? A gente tem Top Gun 2, Pantera Negra 2, Avatar 2 e Doutor Estranho 2. E mesmo se a gente avançar um pouquinho mais pra frente, a gente tem o Minions 2 e o Sonic 2. Então no top 10 a gente tem nada mais nada menos do que 6 filmes que são a primeira sequência dentro das suas respectivas franquias. E depois eu vou até fazer uma análise, né, pra ver se algum outro ano trouxe tantos filmes 2
quanto 2022. E mundialmente a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Top Gun Maverick, na minha opinião, teve a sua última semana de liderança com 1,488 bilhão, porque a gente tem Avatar 2 com 1,378 bilhão, depois Jurassic World Domínio com 1,03 bilhão, Doutor Estranho 2 com 952 milhões e Minions 2 com 937 milhões. Então, pessoal, esse foi o primeiro Clube da Bilheteria de 2022. Como sempre, eu gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acharam do resultado de Avatar. Eu tô ficando surpreso em como o James Cameron consegue fazer isso sempre, como que ele consegue ter um resultado, digamos assim, decepcionante na primeira semana e mesmo assim conseguir derrubar a parede ali nos próximos finais de semana. Ele fez isso com Titanic, ele fez isso com Avatar e ele tá fazendo isso de novo com Avatar 2, que tá rapidamente se tornando o maior filme de 2022. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.